Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Terceira alta consecutiva, confirmando, né, aquela expectativa de pelo menos um repique depois daquele falso rompimento dos 102 mil pontos. A gente vem estruturando esse movimento de recuperação contra a tendência de baixa de curtíssimo prazo nesse final de ano, lá, o tal do rally de final de ano. E quem vem movimentando ou liderando essa alta são justamente as blue chips, né, os setores ligados a commodities, que são as portas de entrada na Bolsa Brasileira, em especial pelo investidor estrangeiro, tanto pela liquidez, tanto pela questão de fato ser blue chip. Né? E o setor de commodities, querendo ou não, o Ibovespa mudou bastante a composição do índice, mas ainda nós somos bem vistos, né? Assim, bem vistos no sentido de que a Bolsa Brasileira ainda é bem commodity. Então, petróleo, mineração e siderurgia em especial. E foram os destaques de alta hoje, né? Além do movimento de alta das bolsas internacionais, das commodities, né? Minério de ferro já subindo desde manhã, petróleo também. Como eu disse para vocês lá no Ralph Infotrade, no meu Instagram, todo dia de manhã eu falo, né, como é a abertura dos futuros norte-americanos, futuro do minério de ferro, petróleo, faço um panorama que pode ser o dia. Então, se você não me segue e quer receber esse tipo de conteúdo, já vai lá no Instagram, Ralph Infotrade, para receber esse conteúdo todo dia, além do fechamento, né, com o complemento desse vídeo. E basicamente é aquela questão de o nível de aversão ao risco, ele vem diminuindo conforme a questão dessa nova variante do Covid, a Omicron, vem se mostrando, como posso dizer, menos nociva do que esperado. Sem dúvida nenhuma, tem um alto grau de contaminação, isso a gente vem observando, e isso que traz ainda, deixou o mercado bem estressado, fez o mercado, por aqui, em exemplo, Ibovespa ir para os 100 mil pontos, mas outro ponto é que os infectados vêm apresentando, por enquanto, um quadro leve em termos de gravidade, isso é importantíssimo, né? Os poucos hospitalizados não precisaram receber tratamento suplementar de oxigênio ou até mesmo ir para UTI, né? Alguns casos muito isolados, tá? Então, de fato, a gente está tratando de algo menos agressivo para a saúde, né? Não que não é menos preocupante, mas é menos agressivo. E isso, traduzindo em economia, significa que reduziu substancialmente a probabilidade de lockdown. E que isso, né, se a gente já passou por experiência, lockdown, ele reduz muito o potencial econômico global, em especial de economia emergente, tá? Por aqui, a gente vem trazendo esse resultado, esse desempenho de recuperação, né, até um pouco melhor que as bolsas norte-americanas, em exemplo, em questão do risco-retorno, né? Diversas empresas nossas estavam em preços interessantes desde novembro, né? A gente aproveitou algumas coisas para comprar e agora está melhorando bem, né? O seu risco-retorno sendo favorável, mercado traduzindo em alta. E também a gente não pode deixar de esquecer, e o investidor estrangeiro segue colocando dinheiro na Bolsa Brasileira, isso desde outubro, né? Tinha uma divergência bem forte com relação a isso, demonstrando a importância, a possibilidade da manutenção desses 102, 100 mil pontos. Tanto que se eventualmente esse patamar for perdido, vai ser mais uma rodada de stops, como a gente viu no 115, e aí rumo aos 94 mil pontos. Então, esses 102, 100 mil pontos é o principal suporte para esse ano. Beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como foi o fechamento e entender um pouquinho o que fazer agora, né? Que eu acho que é o mais importante. Bom, beleza, confirmou lá a expectativa de repique. Show de bola, terceiro dia de alta.
Aí a gente tem que ser... Vamos pensar, tá? Vamos lá. Estamos em tendência de baixa no curtíssimo prazo ainda, né? A gente pode observar muito bem. Inclusive, a gente está abaixo do último fundo perdido, que é os 108 mil pontos, tá? Aqui a gente teve o primeiro gatilho de compra. A primeira é uma onda de alta, né? A primeira onda, que é a onda 1 que a gente fala, que é a onda que demonstra o primeiro grande interesse do mercado em reverter a tendência vigente, no caso aqui a tendência de baixa. Subimos, né, do ponto aqui, né, quase 5%. Estamos próximo do último fundo perdido, que agora é o topo, região dos 109 mil pontos. Por onde passa também, média móvel de 72. Estamos em tendência de baixa de curtíssimo prazo. Então, aqui é um bom ponto para comprar? Não. Teoricamente, não. Por quê? Você está comprando, se você comprar por aqui, né, vamos imaginar, você vai comprar a expectativa de um rompimento de uma resistência muito importante intermediária contra a tendência de baixa de curtíssimo prazo. Eu, na minha visão, ainda mais contra a tendência, não acho uma boa opção. O que tem que ser feito agora? Né? O mercado fez um movimento de alta, show de bola. Tem que esperar um pullback. E qual seria o pullback? O mercado ele foi para cá, beleza, continuou o movimento de alta, amanhã continua o movimento de alta. Vamos imaginar aqui. Chegou aqui. Tem que esperar um pullback. Voltar, né, para esses 105, 104 mil pontos. E aí estruturar uma segunda onda. Que fez uma onda 1, uma onda 2. E aí, eventualmente, isso pode se transformar no rompimento desses 108, 109 mil pontos. E aí, de fato, a gente abrir espaço para um repique maior, seria os 115 mil pontos. Tá? Então, evite aumentar grandes posições, né? Aumentar a posição perto do último fundo perdido, perto da média móvel de 72, contra a tendência de baixo de curtíssimo prazo. Tá? O que a gente fez ao longo desse movimento de alta? Como eu disse, a gente fez parcial, foi zerando algumas posições, inclusive zerando a parte defensiva da carteira, justamente porque já fez a utilidade dela, que era defender, e se existe a possibilidade de um movimento de alta, a gente tem que estar preparado para buscar essas oportunidades, tá? E algumas oportunidades já apareceram, né? Questão de Bova, siderúrgicas, parte de shoppings, por exemplo, Multiplan, ainda tem BR Malls aí, tá para observar, a gente vai falar um pouquinho de BR Malls. Só que aqui não dá para você, né? Pelo menos eu pensando em tendência, você comprar rompimento contra a tendência, tá? Essa é o que eu penso, tá? Vamos falar aqui dos destaques de alta e o grande destaque hoje, na alta de 5,4% de Vale. Aqui, né? Aqui é um grande exemplo, mesma questão do Ibovespa. Vale está em tendência de alta no curto prazo. Show, maravilha, show de bola. Voltou, né, a essa região aqui do 75. O que é essa região do 75? Essa região foi o patamar perdido que abriu o caminho para esse movimento de baixo. Foi o último fundo perdido, né, essa faixa aqui. Então, você vai comprar esse rompimento? Não. Você tem que comprar mais próximo de R$ 71, que foi o último topo rompido. Tá? Né? Você tem aqui, ó, onda 1, uma onda 2, né? E aí está desenvolvendo esse movimento de terceiro movimento. Né? Então, o mais próximo, vou até tirar aqui, né? O mais próximo do 71, né? Mais próximo do 72, 71, onde você tem que buscar essa compra. Perdeu o 71 em fechamento diário, você cai fora dessa operação, porque a expectativa é de voltar aqui para as últimas mínimas, 67, 64. E aí, alvo, né? Ganha força para romper, se finalmente romper a média móvel de 72 e buscar os R$ 83. Tá? Então, o que eu quero dizer? Em especial commodities, que eu acho que como eu já venho comentando, é o setor que acredito que deve levar o mercado para um repique aí nesse final de ano. Commodities, e pensando em reversão de DI, eu gosto bastante de shoppings. Tá? Agora, comprar na alta contra a tendência de curtíssimo prazo, não acho uma boa. Espero o pullbackzinho,
para buscar essa entrada. Mesma coisa, sei lá, Uzi Minas. Aqui, tá no 0 a 0, R$14 que deu entrada aqui, tá? Gerdau, aqui, já, ó, se você comprou Gerdau aqui, nesse rompimento dos 26,50, pode fazer uma parcialzinha perdendo a mínima de amanhã, essa mínima desse candle, porque aqui é um topo importante. Voltou para essa região aqui dos 26, 27, 26,50, ou até mesmo voltar para 26, tem nova compra. Tem uma compra bem interessante de Gerdau, 26,50 com R$26. Tá? Então, Uzi Minas, tem Vale, Gerdau está muito mais bonita. Né? Tem Multiplan, do setor de shoppings, que eu gosto bastante, mas não compraria por aqui, compraria mais próximo dessa faixa aqui dos 20, R$19, tá? Compraria mais para cá, mais para baixo, um pouquinho mais para baixo, mais próximo desse R$19,90. BR Malls, bem interessante, mas está se formando, ó, tá travado por aqui. Eu compraria superando essa última máxima, tá? O 8,24, tá bem próximo de fazer esse movimento, né? Ou se eventualmente fazer um pullback aqui e mostrar uma força compradora maior. Por quê? Que existe a chance de ter se recuar, ter uma chance compradora maior, mesmo contra a tendência de baixo e curtíssimo prazo. Forte volume na compra. Tá? Entre BR Malls e Multiplan, prefiro Multiplan. Tá? Mesma questão de BOVA11. Né? Fez um movimento de alta, está bem próximo da média móvel de 72, está bem próximo desse gap que abriu caminho para todo esse movimento de baixa. Então, espera um pullbackzinho perto da média móvel de 21, onde está essa região dos R$100, 101, para buscar essa nova oportunidade de compra. Bancos, e no caso de Bradesco, faixa de 20,50, R$20, boa oportunidade para você, aí não vai comprar perto do último topo. Itaú, mesma coisa, já foi o ponto de entrada aqui, região dos R$22, né? Banco do Brasil, que é o papel que está mais descontado e mais atrasado em relação aos seus pares, né? Tem que esperar um pullback para as médias, não vai comprar esses rompimentos. Pullback nas médias, você vai em busca dessa oportunidade de compra. Se você tem Petrobras, né, aqui entre 21 e 22 reais, papel mais uma vez com dificuldade de romper esse patamar que é essa patamar extremamente importante. Essa é a última resistência antes do topo histórico dos 31,60. Se você quer fazer uma parcial, eu acho interessante, faz uma parcialzinha. E quando você vai buscar uma nova oportunidade de compra? Quando voltar aqui região dos 27 ou voltar para a média móvel de 21, e assim você vai manejando as suas posições, né? Não pode esquecer que a gente está no mercado de tendência de baixa e fazer a seguinte escolha. Em mercado de tendência de baixa, você evita comprar rompimentos de topos, né? Rompimento de candle perto de fundo você compra, né? Que nem o que a gente mostrou. Superou o candle, beleza, show de bola. Agora vai comprar um topo importante contra a tendência? Não, espera para ver, faz o pullback. Aí você vai ter um outro fundo, vai ter um outro stop, né? Um stop maior que o que está atual, né? Porque o stop atual é o último fundo do papel. Né? No caso do Ibovespa, o stop seria abaixo dos 102 mil pontos. Né? Vamos fazer uma relação aqui. Então, você fez a onda 1, faz a onda 2, forma um novo fundo, você compra e você vai manejando e vai adicionando o risco à sua carteira, né? E como eu sempre venho falando para vocês, busque primeiro as ações mais defensivas, né? Depois vai nas ações mais premium, e das ações mais premium com volatilidade, eu recomendo você ir em busca das ações mais parte de commodities, né? Uzi Minas, Vale, Gerdau, né? O próprio BOVA11 também, tem os bancos, né? E aí você quer adicionar um pouco mais de pimenta aí, pode um shopping, uma construção, quem sabe, mas eu prefiro shoppings e tal. E assim você vai trabalhando o seu portfólio e sem grandes, eu posso falar assim, sem adicionar tanta volatilidade, porque ainda estamos em tendência de baixa no curtíssimo prazo e o movimento de alta atual não trata-se
por enquanto, apenas de um repique após um forte movimento de alta. Beleza? Essa semana bastante importante para o mercado, porque quarta-feira nós temos Copom, né? Expectativa aí de mais um forte aumento aí para Selic. Preciso pegar, acho que é 9,25, né? Já vai para 9,25, alguma coisa assim. É que eu sempre olho a taxa de juros futura, né? O que vai acontecer agora, eu sempre estou olhando os juros futuros, então por isso que eu não sei, acho que vai ser um 9,5, né? 9,5, alguma coisa assim. Porque o que vai acontecer na quarta-feira já está precificado na curva de juros desde maio, né? Então, e também a gente tem vendas ao varejo na sexta-feira e eu já deixo o convite para você. Terça, quarta e quinta-feira eu vou fazer uma live sobre renda fixa aqui no YouTube, né? Então, eu vou começar a falar para vocês, trazer uma aula para vocês com base num material que eu elaborei, que chama Guia de Renda Fixa, que é um guia, não é um curso, não é nada, é só para você ter uma noção como é que funciona a renda fixa, os principais ativos e tal. E aí a gente vai fazer essas aulas, terça, quarta e quinta, para introduzir esse mundo de renda fixa em todos os sentidos, tá? Porque é um mundo seguro nesse momento, é um mundo que está pagando altas taxas que há anos não pagavam. É uma belíssima porta de entrada para você no mercado financeiro, uma belíssima oportunidade de fazer uma diversificação na sua carteira, mesmo que a pré não está mais 12%, mas está aí, está 11,50, 11,40, está ótimo, né? Está ótimo nesse sentido, tá? E, querendo ou não, aprender um pouco mais sobre esse mundo, que é um mundo bem interessante também para entender a questão econômica refletindo no mercado acionário, né? Aquela questão do risco-retorno que eu sempre falo para vocês, que é muito importante a gente observar. Beleza? Então, já vai lá, me segue lá no Instagram, no Ralph Infotrade, que eu vou postando as novidades ao longo de amanhã. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.